Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso culto aqui pelo YouTube. Durante esse período de pandemia, continuamos nos reunindo virtualmente para compartilharmos a palavra de Deus, para orarmos, para também nos mantermos informados das coisas que têm acontecido. E é uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos, acompanhado ainda que virtualmente pelos irmãos. E já no início desse culto, quero convidá-lo para um momento de oração, entregando esse momento tão precioso, tão especial nas mãos do Senhor, pedindo que Ele nos use, que Ele fale também aos nossos corações e ouça as nossas orações. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um culto de oração, por mais um culto de intercessão, por mais um culto de gratidão, por mais um culto também que compartilharemos a Tua Palavra, leremos a Tua Palavra. E nesse início de culto pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós, a Tua mão nos guiando, a Tua mão nos orientando, a Tua Palavra nos ensinando, nos corrigindo, nos edificando. E pedimos também que Teu Espírito continue nos ajudando, ó Deus, a orar, a buscar ao Senhor como convém, a sempre buscarmos ao Senhor como fazemos, no nome de Jesus, porque sabemos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, conhecemos, ó Deus, algumas das necessidades, mas é o Senhor, ó Deus, que conhece de fato o coração, ó Deus, a mente de cada um de nós, e além disso, é o único que realmente sabe aquilo que realmente necessitamos, o que não necessitamos. Se há pedidos, ó Pai, que fazemos que são apenas para satisfazer os nossos desejos humanos, ou se há pedidos, ó Deus, que fazemos que estão conforme a Tua vontade. Por isso, ó Deus, nos colocamos humildemente diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos conhece, sabendo do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, para fazer, ó Deus, a Tua vontade em nossas vidas e a Tua vontade que queremos. Fique conosco, nos guardando e nos abençoando. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então, convido agora os irmãos a cantar conosco um hino do cantor cristão. Salvador não me
reinas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo te cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Nesse momento, eu quero convidar os irmãos a um momento de oração, colocando os nossos pedidos. Eu sei que nos nossos grupos nós temos compartilhado as nossas necessidades, as necessidades dos nossos parentes, dos nossos amigos. Temos também compartilhado as nossas bênçãos e todas elas de alguma maneira têm se transformado em motivos de oração. No Pão das Três, que acontece todos os dias, nós conseguimos comentar os pedidos de forma mais atualizada, mas os nossos cultos de quarta-feira e de domingo, nós oramos de uma forma um pouco mais abrangente. Os irmãos sabem que os cultos são gravados, existe aí uma distância aí de alguns dias, de 2 a 3 dias, entre o dia em que gravamos o culto e o dia que o culto vai efetivamente para o ar. Então é prudente nós nos guardarmos e orarmos de uma forma mais generalizada, ainda que seja também importante, seja também de alguma maneira focada nas necessidades que nós temos. Então continuamos orando pela vida dos nossos irmãos enfermos, pela vida dos nossos idosos. Agora a nossa oração também é no sentido de encontrarmos sabedoria e direcionamento no Senhor para as mudanças que começam a acontecer, e eu sei que tem mexido aí com o coração dos irmãos, confesso que também tem mexido com o meu coração. Já estamos aí há 100 dias, mais de 100 dias, afastados de nossas atividades presenciais, temos uma saudade tremenda, estamos sim, de alguma forma, limitados nas nossas ações, há muitas coisas que não podemos fazer, há outras que continuamos fazendo, mas com diferenciações, com cuidados, com preocupações especiais, e o nosso desejo, obviamente, é voltar à nossa vida normal o mais rápido possível. Já se fala do novo normal, que serão aí tempos em que voltaremos às nossas atividades presenciais, pouco a pouco, mas com uma série de adaptações no nosso comportamento, na nossa relação uns com os outros, mas são pontes, são travessias que nós faremos, e eu creio em Deus que será essa vontade dele, até que possamos chegar definitivamente a um estado de maior tranquilidade. Para isso, as nossas orações, no sentido de uma cura, de uma vacina, de um tratamento adequado para esse problema de saúde que o mundo inteiro está vivendo, é muito importante. Por isso, o papel das autoridades, dos médicos, dos agentes de saúde, dos cientistas, dos pesquisadores, dos médicos, é de fundamental importância. Por isso, nós oramos também para que Deus abençoe as autoridades, tanto as autoridades políticas quanto as autoridades médicas e científicas, para que façam de fato um esforço no sentido de encontrar essa cura, esse tratamento e a vacina. Sei que há laboratórios, pesquisadores no mundo inteiro, numa corrida frenética atrás de uma cura, e oro pela vida deles, para que Deus os guarde, os abençoe, os proteja e dê a eles também capacidade e inteligência para lidar com essa situação. Temos famílias enlutadas também da nossa igreja, tivemos falecimentos recentes ligados a pessoas da nossa igreja, parentes da nossa igreja. Vamos então orar pela vida dessas pessoas, pedindo a bênção, o consolo para todos que estão ligados, infelizmente, a essas pessoas que partiram por diversos motivos. Então, o convido a fechar os olhos, a curvar a cabeça nesse momento, para juntos orarmos buscando a presença do Senhor por todos esses motivos. Pai, nós estamos, ó Deus, mais uma vez diante do Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, os nossos corações, e melhor do que nós, conhece e sabe, ó Deus,
a situação em todo esse mundo que foi criado, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor e com a tua misericórdia. Além dos problemas que já temos, ó Pai, por causa do pecado humano, dos problemas políticos, sociais, econômicos, nos últimos meses temos sofrido por causa do coronavírus, por causa dessa doença devastadora, preocupante e que tem sido usada também, ó Deus, de forma às vezes política, também social e econômica, agravando, ó Deus, ainda mais uma situação tão complicada que já vivemos. Estamos, ó Pai, diante do Senhor, contando, ó Pai, com a tua misericórdia, pedindo que o Senhor nos guarde e nos proteja durante esta pandemia. Estamos procurando, ó Deus, fazer aquilo que é necessário, agir com sabedoria e com prudência, mas sabemos, ó Pai, que o que nos guarda e o que nos protege de fato é a tua mão e a tua bênção. Por isso colocamos também, ó Deus, nas tuas mãos aqueles que estão, ó Deus, à frente dos países, à frente, ó Pai, dessa luta contra o coronavírus, contra esta doença, pedindo que o Senhor dê sabedoria aos governantes, dê sabedoria aos cientistas, às autoridades de saúde, aos médicos, enfim, a todos aqueles, ó Deus, que encabeçam, ó Pai, a luta, ó Pai, contra esta doença. Pedimos a proteção não apenas para nós, mas também para os nossos parentes, para os nossos amigos, para as pessoas que são próximas, para as pessoas que amamos, ó Pai, porque a dor deles, ó Deus, representa a nossa dor também. E também, ó Deus, sofremos, ó Pai, quando alguém da nossa família, algum parente próximo, algum irmão também está doente. Nos colocamos, então, diante do Senhor para interceder, ó Deus, por todas essas pessoas. Rogamos também, ó Pai, que possamos em breve voltar às nossas atividades presenciais, pois temos lutado, ó Deus, estudando, pregando, mas desejamos muito, ó Pai, ter contato com os nossos irmãos, voltarmos às nossas atividades, voltarmos, ó Deus, a realizar coisas, ó Deus, que fomos impedidos por causa da pandemia, enfim, para que a tua igreja volte a se reunir. Mas enquanto isso eu te peço, ó Deus, que o teu povo, ó Pai, continue cuidando da própria vida espiritual, continue buscando, ó Deus, a tua presença, continue se fortalecendo no Senhor, continue, ó Pai, amando a tua palavra, buscando o Senhor em oração, também cantando, adorando, como diz a tua palavra, salmodiando, cantando hinos, ó Pai, de louvor, ó Deus, de adoração e de gratidão ao Senhor, mantendo, ó Deus, os seus corações aquecidos, se mantendo fiéis, ó Deus, à tua presença, se fortalecendo espiritualmente para as muitas lutas e desafios que temos à frente. Continue abençoando, ó Deus, especificamente a nossa igreja, a Igreja Batista em Vila das Belezas. Abençoando, ó Deus, os pastores, os líderes de ministério, os professores de escola bíblica dominical, os membros, os diversos, ó Deus, que contribuem, ó Deus, participando ativamente de outros ministérios, os idosos da nossa igreja, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, enfim. Abençoe, ó Pai, toda a tua igreja, nos guardando, ó Pai, não apenas, ó Pai, dessa doença física, mas nos guardando também do esfriamento, do afastamento e do desinteresse. Peço ao Senhor, ó Deus, que esse período, ó Pai, de afastamento possa aumentar ainda mais em nossos corações o desejo, ó Pai, de estarmos juntos e valorizarmos também a igreja, valorizarmos também a comunhão e valorizarmos, ó Deus, tudo o que o Senhor faz quando estamos juntos, ó Pai, reunidos. Muito obrigado, fique conosco, nos abençoe agora também no compartilhar, ó Deus, na leitura da Tua Palavra e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E a nossa meditação de hoje, ela está baseada no texto de Mateus, capítulo 16, os versos de 1 a 12. Então eu quero convidar os irmãos então a abrirem as suas Bíblias, tablets, celulares, enfim, no texto de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, ou Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versos de 1 a 12. Se você já abriu aí, talvez a tua Bíblia também traga um subtítulo, que é a respeito do fermento dos fariseus. A gente vai falar um pouquinho a respeito desse texto, desse momento tão peculiar do ministério de Jesus e da relação de Jesus com os fariseus naquele momento, mas diretamente também ligado ali aos seus discípulos que presenciaram aquela conversa, presenciaram aquele momento e acabaram aprendendo algo novo e bastante importante do Senhor naquele dia. Então, Mateus 16, de 1 a 12, diz assim: E, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse
algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ou uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia é o fato de que a Bíblia não esconde os fracassos e as fraquezas dos discípulos, assim como também não esconde a maldade que há no coração, ou que havia no coração de homens que cercaram Jesus. A fraqueza e os fracassos dos discípulos se deram em diversas circunstâncias, em momentos muito diferentes. Por exemplo, eles tinham muitas vezes dificuldades para entender as parábolas de Jesus. E é interessante porque mesmo que as parábolas fossem palavras fáceis, que tinham a ver com o cotidiano da vida dos discípulos, eles tinham uma dificuldade muito grande para fazer a aplicação ou a ponte espiritual para os ensinamentos de Jesus. Não foram poucas as vezes que eles pediram para Jesus: explica-nos a parábola, explica-nos o que disseste. E Jesus sempre explicava, algumas vezes inclusive chamando a atenção: vocês são duros de coração, ainda não são capazes de entender. Outras vezes ele dizia: aos outros é escondido, é vedado, mas a vocês é revelado, porque vocês pertencem ao Pai. A gente vê, por exemplo, uma figura bastante emblemática nessa dificuldade, é o próprio apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que é um apóstolo que é fundamental para a igreja cristã, por causa das suas cartas, do seu ensino, do seu testemunho, da sua pregação. Mas a Bíblia jamais escondeu as suas dificuldades. As suas dificuldades quando estava com Jesus, por exemplo, chegando ao ápice de negá-lo por 3 vezes, e até mesmo no alto do seu apostolado, quando, por exemplo, ele foi advertido por Paulo, lá em Gálatas, a respeito do comportamento cínico, até hipócrita dele, quando estava reunido ora com os gentios e ora reunido com os judaizantes, que eram cristãos que tinham se convertido vindo do farisaísmo, por exemplo. A Bíblia não esconde, por exemplo, a dureza do coração de João e de Tiago, que desejaram que fogo caísse do céu e consumisse aqueles samaritanos que tinham, de alguma forma, recusado Jesus. A Bíblia não esconde também as disputas internas daqueles homens. Assim como também não esconde, como é o nosso caso, porque nós não temos apenas os discípulos, mas os próprios fariseus e saduceus aqui, tentando Jesus, a expressão até é essa, tentaram Jesus, estavam pondo Jesus à prova, mostrando ali toda a sua maldade, toda a sua crueldade, toda a vontade que eles tinham de colocar Jesus num tropeço, de exigir de Jesus algo que ele não desse, que ele não pudesse fazer, colocá-lo em algum enigma que ele não pudesse responder, jogá-lo contra as autoridades judaicas e até contra as autoridades romanas, jogá-lo contra o povo, e não foram poucas as armadilhas que eles armaram para Jesus, e Jesus escapou de todas elas. E Jesus, como a gente vê no texto, ele não era brando com a maldade de fariseus e de saduceus. Vale a pena, muitas vezes, lembrar aqui muito rapidamente, a história deles é uma história longa, porque os fariseus e saduceus eles surgiram ali por volta do século 2 ou 3 antes de Cristo.
Então, no primeiro século ali, quando eles estão convivendo com Jesus, já são um grupo judaico muito bem estabelecido, com 300 ou até quase 400 anos de existência. E eles nasceram exatamente num período de resistência dos judeus em relação aos greco-macedônios, em relação especificamente ao Antíoco Epifânio IV. Eles foram um grupo que se posicionaram para defender o templo, para defender o judaísmo, e por causa da sua postura bastante aguerrida, da sua postura bastante forte, bastante guerreira, eles acabaram ganhando muita proeminência e o respeito das populações judaicas naquele tempo. Entretanto, eles extravasaram um pouco os seus limites com a sua hipocrisia, com o seu excesso de santidade, e santidade eu diria entre aspas, porque era uma falsa santidade, porque era uma santidade disfarçada apenas para aparecer para os outros. Jesus, por exemplo, chega a chamá-los de sepulcros caiados. Para quem não sabe o que é o sepulcro caiado, é a ideia daquele sepulcro, daquele mausoléu, limpinho, ornado, florido, muito bonito, mas a gente sabe o que está dentro de um sepulcro. Muitas vezes ali um cadáver apodrecido, ossos e coisas do tipo. Ele chega a comparar os fariseus a isso, dizendo que eles tinham uma aparência muito boa, saltava aos olhos daqueles que o viam, mas por dentro eram aves de rapina, gente cheia de maldade. E vale lembrar também as diferenças que existiam, por exemplo, entre fariseus e saduceus, que são diferenças bastante marcantes. Os saduceus não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus, por sua vez, acreditavam na existência de seres espirituais, seres angelicais, acreditavam também na ressurreição, e até, num certo sentido, a doutrina, o pensamento lá dos fariseus, num certo sentido, se aproximava bastante do pensamento de Jesus. É esse o povo que está aqui, com o qual Jesus está lidando. O ministério de Jesus realmente não foi muito fácil. Não teve molezas, né? Ele teve dificuldades com os seus inimigos e teve dificuldade até com seus amigos, teve dificuldade até mesmo com os seus apóstolos. E vamos ver como é que a gente consegue ver um texto desse, tentando imaginar toda aquela situação, conversando um pouco a respeito da maneira como Jesus dialogou com os fariseus e saduceus, como ele dialogou depois, na sequência, com os seus apóstolos e os seus discípulos, e ver as coisas que nós podemos aprender, e não há dúvidas que há muita coisa a aprender num texto como esse. A primeira coisa, como eu já disse, eu quero repetir, é um texto que fala que Jesus é tentado pelos homens. Eu trago esse tema até propositadamente, porque no último culto, o culto de domingo, nós falamos a respeito da tentação de Jesus pelo diabo, e nesse texto especificamente fala da tentação que Jesus sofreu pelos homens, tentando colocar armadilhas e tentando colocar provas para Jesus. Tem uma característica que é bastante irônica, e eu já ouvi pregadores comentando a respeito disso, e é algo que, ao mesmo tempo que é irônico, é bastante preocupante e triste, inclusive, até chocante. A gente vê Satanás tentando Jesus, e a cada resposta que Jesus dá, ele muda de assunto, até que num determinado momento Jesus pede para ele vá embora, e ele vai embora e para de tentar Jesus. A tentação, muitas vezes, que vem dos homens, ela tem uma característica especial, porque ela vem tomada de teimosia, ela vem tomada de incredulidade. E é interessante porque esse não é o primeiro momento e nem será o último momento em que fariseus e saduceus tentarão colocar Jesus à prova. Ou seja, eles várias vezes, em diversas circunstâncias, constantemente tentando colocar Jesus à prova. Um texto como esse, dependendo da maneira em que você lida com ele, pode dar a falsa ideia ou a falsa interpretação até de uma certa impaciência de Jesus com aqueles homens e até mesmo com os seus discípulos. Veja que ele é duro, tanto com aqueles homens, fariseus e saduceus, quanto será duro também, aqui no texto já lemos, com os seus discípulos. Mas é importante notar que é um momento do ministério de Jesus, onde a sua divindade já está revelada, muitos milagres já foram feitos, a sua data marcada para entrar em Jerusalém, para a sua semana final, está se aproximando, e já não há necessidade
de que ele explique tão detidamente as coisas, é o momento em que ele começa a exigir, tanto dos seus inimigos quanto dos seus amigos, os que são próximos, um entendimento mais certeiro das suas palavras. É o momento já de vocês começarem a aplicar o que aprenderam, começarem a compreender o que viram. Então Jesus está chamando a atenção para que os seus discípulos, principalmente, tenham uma sabedoria que os leve a aplicar tudo aquilo que viram à sua vida espiritual. Há uma compreensão de quem é Jesus, há uma compreensão de quem eles são. Eu diria que é o momento do ministério de Jesus em que ele começa a olhar para os seus discípulos, não mais como criancinhas para a qual ele dá o leite e explica com detalhes tudo o que ele diz e tudo o que ele faz, e começa a exigir daquelas pessoas que sejam mais adultas, que sejam mais maduros, que sejam mais conscientes, que observem com mais carinho, com mais atenção e procurem de fato compreender as coisas que estão acontecendo. Por isso, inclusive, ele faz mais uma vez, como ele sempre faz, uma comparação em relação a como será a temperatura, como será o dia, em virtude de como terminam a tarde, em virtude de como começam amanhã, dizendo para aqueles homens, olha, vocês observam aí a natureza, vocês sabem como as coisas desse mundo funcionam, vocês precisam começar agora a entender como são as coisas espirituais. E olhando essa incapacidade de relacionar as coisas da vida com as coisas espirituais, para onde Deus nos leve, para onde Deus nos conduz através das coisas que acontecem, Jesus, de uma forma muito dura, chama os fariseus e os saduceus de maus e de adúlteros. Mas por que será que ele chama aqueles homens de maus e adúlteros, se eles parecem ter a incapacidade de fazer uma correlação entre as coisas que vêm e a vida espiritual? O motivo no texto é básico, porque Jesus percebe no coração daqueles homens uma maldade. Eles foram ali para tentar Jesus, para colocar Jesus à prova. Mas nós podemos imaginar algumas outras motivações. Fariseus e saduceus eram líderes sociais, eram líderes políticos, mas, acima de tudo, eram representantes religiosos. Faziam parte do Sinédrio, eles também eram cooperadores ativos e participantes ativos do templo, do sacrifício, das escolhas de sacerdotes e sumos sacerdotes. Eles dialogavam com as autoridades romanas, portanto, eles tinham também a função de orientar espiritualmente a vida da nação de Israel, a vida do povo comum. E, sem dúvida alguma, movidos de inveja, de autoglorificação, de uma compreensão errada do próprio papel, cercados de luxos, muitas vezes focados em dinheiro, esses homens não poderiam, de maneira alguma, serem guias de verdade para o povo, pessoas que de fato orientassem a população no caminho de Deus, no caminho do Senhor, na compreensão da lei do Senhor, e muito menos na prática da vontade do Senhor. Se você virar algumas páginas e você for até Mateus capítulo 23, você vai ver um momento bastante interessante. No capítulo 22, Jesus condena os saduceus. O capítulo 23 de Mateus parece dedicado especificamente aos fariseus. E há um momento em que Jesus diz o seguinte: eles são guias cegos, então façam o que eles dizem. Interessante, concordando de certa forma com o ensino, a doutrina, os princípios básicos do que eles ensinavam, mas não façam da mesma maneira como eles fazem, porque eles falam uma coisa e eles praticam outra, mostrando que a questão doutrinária, ao contrário muitas vezes do que a gente compreende hoje, não é apenas a gente pensar da maneira correta, mas também agir da maneira correta, ou seja, ter uma compatibilidade entre o que a gente pensa e o que a gente faz. E ele chama a atenção. Esse texto, você já leu comigo, você sabe, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos. Cuidado com esses camaradas, cuidado com o que eles ensinam, cuidado com o que eles fazem. Por isso ele os chama de maus e adúlteros. Na continuação da conversa, Jesus não nega a eles um sinal. Eles queriam um sinal do céu. Eu fico imaginando qual seria esse sinal do céu. Que o céu se abrisse,
que viesse uma voz do céu, que caísse um raio, que o céu se abalasse, que o céu se escurecesse ou fosse tomado de um brilho que cegasse. Eu não consigo, dá para pensar que várias coisas eles queriam um sinal do céu. E Jesus rejeita esse sinal. Ele diz a eles, a vocês eu dou apenas o sinal de Jonas, ou do profeta Jonas. Eu fico imaginando que talvez naquele momento, ouvindo aquela expressão, o sinal de Jonas, eles não tenham realmente compreendido. Nós hoje sabemos que essa é uma referência direta à própria ressurreição de Jesus. Então ele diz, para vocês eu dou apenas a minha ressurreição, fazendo nesse momento uma referência futura ao que aconteceria, sendo inclusive levado às autoridades e morto por papel, por ação, por contribuição dos próprios fariseus e dos próprios saduceus. Ou seja, vocês me verão ressuscitar, verão a minha vitória sobre a morte. Eu voltarei a caminhar entre vocês, vocês ouvirão falar de mim vivo. Esse será o meu sinal, mas nenhum sinal eu darei a vocês. É interessante, darei a vocês o sinal da minha ressurreição, da minha presença, da minha vitória sobre a morte. Na continuidade, os discípulos mostram o texto que cometeram mais uma falha. Apesar dessa não ser a falha pelo qual eles estão sendo chamados à atenção, mas a falha real. Competia aos discípulos comprar pão, comprar comida, para manter aquela comitiva funcionando. E no momento em que Jesus diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, eles não conseguem, mais uma vez, fazer essa ponte entre esse ensinamento e a vida espiritual e se culpam por uma falha real. Não tinham comprado comida, ia faltar comida para eles. Jesus, a gente vai perceber, não vai mostrar preocupação com a comida. Ele até diz, olha, eu multipliquei pães, vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês assistiram, vocês estavam presentes. Mas havia ali uma falha real. E ele cita, cuidado com o fermento dos fariseus. E é interessante a palavra fermento, a gente não pode fazer confusão, porque ela é usada na Bíblia, no Novo Testamento, aliás, até dentro do próprio Evangelho de Mateus, tanto de uma forma positiva quanto negativa. A característica principal do fermento, por si só, não é boa nem má. Você joga ele na massa e ele faz a massa crescer. Pode ser positiva, digamos assim. Então, nesse texto especificamente, o fermento é uma referência ao ensino distorcido e ruim, mau e perverso de fariseus e de saduceus. Os hebreus, eles comiam pão sem fermento na Páscoa por dois motivos. Primeiro, porque eles fizeram o pão correndo naquele dia da morte dos primogênitos para levar durante a viagem, então não daria tempo de preparar um pão no formato comum, e porque o fermento também, naquele momento, representava a presença do pecado, o pecado que seria, então, representado pela morte dos cordeiros e hoje pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, esse é um sentido negativo, mas há um sentido positivo também. O próprio reino de Deus é comparado à capacidade e ao poder que tem o fermento. Se você pegar, por exemplo, a parábola do fermento, em Mateus capítulo 13, ele diz que o fermento, que o reino de Deus é igual ao fermento que alguém, ao manipular, coloca na massa, pouquinho na massa e leveda a massa toda. Ou seja, são parábolas que explicam a presença ali quase imperceptível do reino de Deus, nos lugares onde ele chega, e a maneira como ele vai tomando os corações, tomando as vidas, até que ele possa, digamos assim, tomar toda aquela comunidade, toda aquela sociedade e todo o mundo. Então há um sentido positivo e há um sentido negativo. Nesse texto de Mateus capítulo 16, obviamente é o sentido negativo, o uso negativo da palavra, que é o falso ensinamento que pode contaminar o coração dos crentes, contaminar o coração dos discípulos e desviá-los da vontade do Senhor, fazendo deles uma geração também má e perversa, que ao contrário de buscar um relacionamento íntimo com Jesus, procuram apenas sinais, maravilhas e tentar o Senhor e colocar o Senhor à prova. Então, os discípulos se perturbam e são advertidos duramente por Jesus, que os faz recordar, mais uma vez, como eu disse no começo dessa mensagem, de um fato ali da história, que foi a multiplicação, as duas multiplicações dos pães, que mais do que chamar a atenção para
o fato de ter alimentado uma população, ter dado comida a muita gente, aquilo era, acima de tudo, um sinal da presença de Deus, um sinal do poder de Deus, da graça de Deus, um sinal do poder de Jesus, da graça de Jesus, do cuidado de Jesus, e naqueles momentos eles esquecem. Ou seja, eles estão preocupados com o pão que preenche o estômago e desconectam esse ensinamento como ensinamento espiritual de que é Jesus o pão do céu, de que é Jesus quem nos guarda, de que é Jesus quem nos sustenta. E aí Jesus, mais uma vez, como já fizera em tantas outras oportunidades, repete, e aí os discípulos têm aquele estalo, que a gente chama de insight. Tem aquele momento da cabeça se perder, não entender bem o que está acontecendo, é porque a gente não comprou pão, é porque a gente não fez isso, fez isso. Ah, peraí, já entendi. Ele está falando da doutrina, ele está falando do ensinamento, porque há instantes atrás, aqueles homens deveriam ter chegado em Jesus para perguntar a respeito do reino de Deus, para se alegrarem com a presença do Messias, e chegaram para colocar provas, para colocar testes, para derrubá-lo, para colocá-lo numa situação difícil. Então, esses camaradas também vão nos perseguir, eles têm ensinamentos distorcidos, eles têm práticas distorcidas. Então eu tenho que aprender a diferenciar o que o próprio Jesus ensina do que esses líderes ensinam, porque apesar do fundamento ser o mesmo, a lei de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, a Torá, eles têm uma compreensão, eles têm um entendimento diferente. E aí os olhos deles se abrem, eles compreendem e podem continuar, digamos assim, tranquilamente, o seu caminho, tendo aprendido algo bastante importante. Então, é um texto maravilhoso a respeito de fracassos, a respeito de incompreensões, a respeito da maldade humana, a respeito da dificuldade da lentidão que a gente tem para compreender, a respeito da dificuldade que a gente tem de correlacionar o ensino tão direto de Jesus e tão objetivo de Jesus às coisas mais profundas e mais espirituais. Então, a gente vai dar uma olhada agora em coisas que a gente pode aprender com esse texto, em coisas que esse texto está tentando trazer aos nossos corações nesse dia. Então, olha que interessante. Jesus tem capacidade de identificar quem se aproximava dele buscando um relacionamento e quem o buscava procurando tentá-lo. Os discípulos do texto são aqueles que estão se relacionando com ele e mostram dificuldades para entender o seu ensino. De igual forma, os fariseus e saduceus também têm dificuldade para compreender o seu ensino, mas não se aproximam dele para aprender, se aproximam para tentá-lo. É interessante que a gente até nem pode fazer generalizações, porque a gente vai se lembrar, por exemplo, de homens da alta sociedade, ou de homens que eram participantes do farisaísmo, ou que eram também saduceus, e que se aproximaram de Jesus com uma intenção diferente, foram identificados por Jesus e puderam aprender e reconhecê-lo. Vou lembrar o nome de alguns aqui. O Nicodemos, um dos textos que eu acho mais interessantes do Novo Testamento, ali já no início do Evangelho de João, por volta do capítulo 3, ele se aproxima de Jesus e uma pergunta que a gente precisa colocar no tom certo para se compreender. Porque ele diz assim, vejo que tu és mestre, porque ninguém que não tenha vindo de Deus ou dos céus é capaz de fazer os sinais que tu fazes. É interessante porque a gente coloca essa frase como uma frase de dúvida, mas na verdade ela é uma confissão. Nicodemos está dizendo assim, eu estou vendo o que o Senhor faz, e para mim, quem faz essas coisas, esses milagres, e diz as coisas que o Senhor diz, e ensina como o Senhor ensina, só pode ter vindo do céu. É uma confissão de Nicodemos. A maneira como ele se aproxima de Jesus é uma maneira completamente diferente. Não é para pô-lo à prova, não é para duvidar do seu caráter, mas ele se coloca diante de Jesus de forma espantosa. Ele se coloca diante de Jesus de uma forma em que ele admira e ele entende que conhecer Jesus e conhecer os seus ensinos é fundamental para a sua vida espiritual. Apesar dele ter procurado Jesus na madrugada, se escondendo dos seus patrícios, dos seus correligionários, digamos assim, ele ainda mostra uma coragem, uma curiosidade bastante interessante. O José de Arimateia, ele vai aparecer de uma forma mais contundente
pegando o corpo de Jesus e o levando para um sepulcro que nunca tinha sido usado, um sepulcro bastante especial. Mas ele ainda demonstra coragem, porque ele vai até as autoridades romanas, ele sabe também que aquele ato dele é conhecido das autoridades religiosas, e ele tem um carinho todo especial para cuidar do corpo de Jesus e levar o corpo de Jesus até o sepulcro, onde, graças a Deus, ele ficaria por pouco tempo. Ao terceiro dia, ressuscitaria. Mas é um homem rico. É um homem que se aproxima de Jesus, mostrando a sua admiração, sabendo que se trata de alguém que veio de Deus, de alguém especial. Zaqueu, a famosa figura do Zaqueu, com todas as suas limitações físicas, fez um esforço tremendo para ver Jesus, para olhar para Jesus. E Jesus, mesmo ali com aquela multidão, conseguiu enxergar aquela figura, reconhecer no seu coração a maneira como se aproximava dele, como desejava conhecer. Na minha percepção, ele jamais conceberia que teria uma conversa, um diálogo, ainda mais que Jesus jantaria, almoçaria na sua casa naquele dia, e foi o que aconteceu. Jesus então recebe aquele homem, voa até a sua casa, e eles passaram um tempo juntos, e tem toda aquela conversão, ele abandonando essa vida de roubos, de golpes, devolvendo aos verdadeiros donos aquilo que roubaram. O próprio Mateus, sentado na coletoria ali, trabalhando. E é interessante o chamado do próprio Mateus: vem e me segue, foi só isso. Sem muita explicação, sem registro em carteira, sem multa contratual, sem regras, sem horário, sem nada. Vem e me segue, acabou. E diz o texto que automaticamente ele se levantou, passou a seguir Jesus, levou Jesus também para um jantar na casa dele, onde foram para lá também, como diz o texto, vários pecadores e vários publicanos, um jantar inclusive que custou para Jesus um debate, uma briga, mas em que ele acaba revelando que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, mostrando que aqueles que se aproximam de Jesus com humildade, por causa do seu pecado, são curados por ele, porque ele é o grande médico. Então, um texto desse mostra de uma forma interessante a maneira como Jesus espera que nós nos aproximemos dele. E eu acho bastante justo admirarmos Jesus, ouvirmos as palavras de Jesus com cuidado, com amor. A cada dia nos aprofundarmos na sua sabedoria e na sua grandeza. Também ficarmos espantados com essa figura humana, porque Jesus foi um ser humano como nós, e que ao mesmo tempo é Deus. Num texto como esse de Mateus, é como se ele balançasse fariseus e saduceus e balançasse os discípulos para dizer para eles: acordem e olhem para mim. Olhem para mim para que vocês tenham vida. Olhem para mim para que vocês tenham liberdade, para que vocês possam ser perdoados dos seus pecados, possam ser tirados das trevas da ignorância, possam ser tirados dessa tristeza que os consome, dessa desesperança, dessa falta de graça e de misericórdia, desse vazio que é a vida de vocês. Os discípulos estavam ali diante de Jesus, preocupados com o pão, os saduceus e os fariseus em colocar Jesus à prova, e eles tinham diante dele o próprio Deus. Uma segunda coisa, Jesus também nos ensina que há uma forma como ele mesmo observa as coisas, ou seja, como uma criação cuidada por Deus e que aponta para Deus. Ele está falando aqui dos tempos, está falando do pão, e dizendo, isso tudo são apenas sinais. E Jesus sempre usava isso. Por exemplo, ele disse, olha como o Pai cuida das aves do céu. Olha como ele cuida dos lírios do campo. As aves ficam guardadas, elas comem todos os dias. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Ele faz comparações, às vezes, como ele fez com as raposas também, e com as aves, dizendo que elas tinham lugar para repousar, tocas e ninhos, mas o Filho do Homem não tinha lugar para repousar a cabeça. Ele fala por diversas vezes a respeito de que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Então, até o momento de celebração em que nós comemos, sentamos para comer, como por exemplo na ceia,
e que comemos pão e tomamos um cálice, ou fazemos uma refeição diária, apesar de ser algo físico que nós estamos ali observando, que nós estamos ali nos alimentando para cuidar do nosso corpo, para nos mantermos vivos, para termos saúde, Jesus ainda pede que a gente tenha um olhar espiritual para todas as coisas, inclusive para as coisas materiais. Olha que interessante. Jesus está dizendo para os discípulos dele, cuidado com o fermento, com os ensinamentos falsos. Não fica preocupado com comida, acabei de alimentar uma multidão. E por que eu fiz tudo aquilo? Para mostrar para vocês que sou eu quem dou a vocês o pão de cada dia, sou eu quem cuido de vocês. Não olhem para o pão, olhem para mim. Não observem apenas as coisas materiais, apenas por serem coisas materiais e necessárias, porque elas também, de alguma maneira, representam a minha glória, a minha presença, o meu cuidado e o meu amor. Olha que interessante, e é um pensamento com o qual eu concordo bastante. A gente vê, às vezes, igrejas, denominações, pastores falando de sinais, maravilhas. É fato que a Bíblia diz que os sinais e maravilhas são necessários para que creiam, mas eu tenho uma visão mais ampliada do que é milagre. Nós estamos cercados de milagres o dia inteiro. A simples sucessão dos dias, ininterrupta, infalível, dia, noite, as estações do ano, a comida que nos chega, o fato de estarmos vivos, estamos cercados de milagres. Temos pessoas que nos amam e amamos pessoas. Temos projetos, sonhos que estão em execução e muitos outros que já alcançamos, que já vivemos, já experimentamos muitas coisas que o Senhor nos proporcionou. Não há nada, irmãos, na nossa existência que não seja um milagre, que não seja uma ação de Deus, um cuidado de Deus, direto de Deus. Esse povo aqui diz assim, dá-nos um sinal para quê? Para que creiamos? E Jesus disse, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Para nós, talvez ele diria, vocês já estão cheios de milagres. Vocês precisam aprender a abrir os olhos e começar a perceber como Deus os ama e como Deus cuida de vocês. Tudo à nossa volta é milagre. Tudo é milagre. Uma terceira coisa, a ressurreição de Jesus seria o grande sinal para aquela geração e é também o sinal para a nossa geração, porque é a vitória sobre a morte e sobre o pecado. E esse é um ensinamento fundamental de Jesus. Falamos do seu nascimento, da sua vida, da sua pregação, e devemos também, de igual forma, exaltar aquele dia, né, da ressurreição do nosso Senhor, porque representou a morte da morte e a morte do pecado. Não estamos mais dominados por elas, porque Jesus as venceu com a sua ressurreição. Uma outra coisa importantíssima que o texto nos mostra, que essa situação de Jesus com os fariseus, com os saduceus e com os seus discípulos nos mostra, é que Jesus, ele pode exigir de nós uma atenção total em cada coisa que ele diz, em cada coisa que ele faz. E que Jesus também, em algum sentido, cobra da gente a lição de casa. Sabe a lição de casa, né? Você vai para a escola, o professor passa a matéria, os fundamentos da matéria, passa alguns exercícios, e aí ele devolve lá alguns exercícios parecidos com aquele da sala de aula, para você praticar em casa. Para você reter o conteúdo, para você desenvolver a sua mente, para você se preparar para outras coisas que ele irá aprender que dependem desses fundamentos bem estabelecidos para que você possa ir em frente. E ele está fazendo isso com os discípulos. Ele está cobrando dos discípulos, por exemplo, a compreensão do que foi as duas multiplicações dos pães. Vocês entenderam o que aconteceu lá? Então, se a resposta fosse, o Senhor deu comida para um monte de gente pode depender do Senhor materialmente, porque o Senhor vai sempre dar comida para todo mundo. A resposta seria errado, vocês entenderam errado. Com aquilo eu provei que eu sou Deus, que eu tenho autoridade, e que sou eu que cuido sim do sustento de vocês,
porque vocês são, sobretudo, seres espirituais. Seres que precisam continuar crescendo e aprendendo das minhas verdades, da minha vida, a respeito do reino, a respeito de quem é Deus, de como é a vida de vocês agora que vocês estão perdoados do seu pecado, que são justificados, aprender o que é santidade, aprender o que é a palavra de Deus, aprender o que é oração, aprender o que é o amor. São essas coisas que de fato eu quero que vocês aprendam. Jesus está sempre cobrando da gente a lição de casa. É muito comum a gente em algum momento da nossa vida sentir uma certa angústia em virtude daquilo que a gente sabe e daquilo que efetivamente a gente faz. É muito comum ouvir crente reclamando: eu estou me sentindo paradão, eu estou me sentindo meio inútil, eu aquilo. E é interessante porque a vida, seja ela qual for, a vida de quem for, ela é um oceano de possibilidades para o exercício da vida cristã e da vida espiritual. O tempo todo. Às vezes a gente até associa a prática da vida espiritual às atividades que a gente desenvolve diretamente na igreja. E, obviamente, elas estão relacionadas. Mas a gente se esquece da necessidade que há em nós de compreender esses ensinos espirituais para aplicar em todo e qualquer momento da nossa vida, em todo e qualquer lugar aonde formos. E aí eu daria uma ênfase especial, já que eu falei de lição de casa, de praticar a nossa vida cristã dentro de casa, que é onde é mais difícil ser crente. Por quê? Porque ali todo mundo te conhece de verdade, né? Todo mundo realmente sabe quem você é. Sabe tudo o que você faz, exatamente como você pensa. Então você precisa de uma dedicação extra, de uma compreensão extra das coisas para aplicar aquilo que você aprende de Jesus junto com a sua família. É mais fácil, às vezes, a gente fazer um sacrifício ou um grande ato por um amigo mais distante do que fazer um sacrifício para alguém que mora com a gente dentro da casa. E é exatamente esse o diferencial da vida daquele que segue a Jesus. Ele ouve o ensinamento de Jesus, ele aprende e ele leva para casa. Ele aplica em casa. Ele dá vazão na sua vida aos ensinamentos de Jesus. E, finalmente, e o texto tem a ver com doutrina, tem a ver com ensinamento, a doutrina de Jesus é diferente da doutrina humana. Por quê? Porque ela é perfeita, ela não confunde, ela não se perde em devaneios e é uma doutrina que te conduz à salvação. Fazendo uma contraposição ao ensinamento dos fariseus e dos saduceus, ela era imperfeita, porque lhe faltava coisas, ela era tendenciosa, ela era hipócrita, ela confundia as pessoas, porque levava as pessoas a valorizar algumas coisas humanas e às vezes até desprezar algumas que eram de Deus. Por exemplo, o voto de Corbã, né? O voto de Corbã anulava o honra teu pai e tua mãe. Não vou dar detalhes, procura aí, você vai saber o que é. Deixar essa tarefinha de casa para você. O voto de Corbã, que era um voto criado lá pelos fariseus e saduceus, anulava um dos mandamentos, honrar pai e mãe, por exemplo. Ela se perdia em devaneios. Jesus disse, por exemplo, que os fariseus gastavam horas e horas e horas em orações intermináveis, em explicações intermináveis na casa de pessoas pobres, com o propósito de se aproveitar delas com comida e até com dinheiro. E, como Jesus ensinou também, quem seguir os seus ensinamentos é um guia seguindo um guia cego, guiando um outro cego, e os dois acabariam caindo no buraco, portanto, levaria à condenação. A doutrina de Jesus é perfeita, ela não confunde, ela não se perde em devaneios e ela salva. E essa era a doutrina que ele disse para os discípulos: não deem ouvidos à doutrina dos fariseus e saduceus, mas deem ouvido à minha doutrina, que vai lhes ensinar o caminho perfeito de Deus, que trará a vocês saúde, tanto da alma quanto do corpo, que não vai fazer vocês se perderem em assuntos que não têm a mínima necessidade, vai ajudá-los a de fato viver a vida como ela é. E por fim, ela também os leva a me conhecer e eu os salvo. A minha doutrina, o meu ensinamento é o caminho seguro que vocês precisam obedecer.
E assim, irmãos, ficamos com essa meditação, com essa reflexão a respeito de Mateus capítulo 16, os versos de 1 a 12, tratando das dificuldades que a gente tem e que nós possamos ter sabedoria, o coração aberto e nos deixarmos guiar, nos deixarmos conduzir única e exclusivamente por Jesus e que Ele tire os tampões dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, as travas amoleçam o nosso coração, para que a vontade dEle seja feita na nossa vida e a gente possa, de fato, andar na luz, possa, de fato, também ser sal para este mundo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E agora eu quero convidá-lo, mais uma vez, para cantarmos um hino do cantor cristão juntos.
Estamos chegando então ao final de mais um culto, com os nossos corações agradecidos, com a palavra de Deus mais uma vez nos nossos corações, e quero convidá-lo então a juntos orarmos, encerrando o culto desta noite. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um culto, por mais uma celebração, em que oramos ao Senhor para que abra os nossos olhos espirituais, para que os nossos corações sejam amolecidos e tomados, ó Deus, pela Tua palavra. Nos ensine, ó Deus, a enxergar, ó Deus, a presença do Senhor nas nossas vidas, no Teu cuidado e em tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, nos supre. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado por Jesus Cristo, por Seu sacrifício e porque Ele é o nosso Senhor e porque Ele é o nosso Salvador. Continue abençoando a Tua igreja, nos guardando, nos dando sabedoria nesses dias difíceis que vivemos. Muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.